Hoje o vídeo vai ser no formato diferente. A gente vai fazer aqui uma troca de ideias sobre canabidiol e derivados da cannabis. Para isso eu vou pedir ajuda da minha produção. E a gente vai usar algumas dúvidas que a gente pegou de pacientes, aqui de dentro do consultório, perguntas também que as pessoas enviam pra gente, da internet, de vários lugares, e vamos conversar tudo sobre CBD. Canabidiol é maconha? É um tipo de droga? Essa é uma dúvida muito comum. O canabidiol é uma substância que é derivada, ela está dentro das folhas e às vezes flores da cannabis, que é a planta da maconha. De uma forma assim muito direta, é uma medicação que deriva dela. Pode ser entendida como droga dependendo de como você quer ver as coisas, mas muitas outras medicações também são. Na prática, é completamente diferente o uso recreativo, o uso da droga, da maconha, do uso dessas substâncias purificadas e separadas de forma isolada para o tratamento de doenças. Então, dá para a gente dividir o uso da cannabis entre o uso abusivo da cannabis, que é quando o indivíduo faz uso da droga, muitas vezes, além de para obter um efeito de bem-estar e tudo, mas também para aliviar uma patologia que ele tem. E aí começa a ter um abuso ali daquela substância da droga que é vendida das formas mais bizarras possíveis, sabe? Sem nenhum controle de qualidade, com outros aditivos dentro, né? O uso recreativo da cannabis, que se confunde às vezes com esse uso abusivo ali, mas alguns lugares no mundo, alguns países, o Brasil não, alguns países do mundo permitem esse uso. Então você vai ter aquelas lounges, aqueles bares que vendem cannabis para a pessoa poder fumar e tudo mais, para uso recreativo, sem nenhuma prescrição. Aqui no Brasil, nós vamos ter as outras duas modalidades, que é o uso da cannabis mesmo, a planta inteira, para o seu uso medicinal. Isso, hoje em dia, é conseguido por meio de ações judiciais. A gente vai comentar um pouco disso depois também, mas acontece esse uso da cannabis inteira, sim, ele acontece em casos mais peculiares, muito mais pontuais, onde a pessoa precisa de doses muito altas, um uso muito contínuo, e aí para ela às vezes faz mais sentido fazer a plantação da cannabis, porque isso vai baratear e permitir o acesso dela. Por fim, chega a parte que nos interessa, que é o quê? O uso dos derivados. O que é isso? Derivados da cannabis são produtos que a indústria vai fazer. Ela vai ter ali a plantinha, ela vai tirar o óleo da cannabis e vai modificá-lo de acordo com a necessidade médica. Ou seja, eu posso retirar completamente o THC, eu posso ter um óleo híbrido tendo THC e CBD, que é o canabidiol. Eu posso ter só o THC, só o canabidiol. Eu posso tirar o CBD, tirar o THC e colocar em outro óleo, que a gente chama isso de CBD isolado. Então eu vou ter vários. E aí eu consigo controlar muito bem as quantidades e qual substância exata eu estou dando para o meu paciente. Como é que ele funciona? Muito bom. Essa é uma pergunta que pode parecer chata nesse início, mas vale a pena a gente aprender um pouquinho. E para isso eu vou trazer vocês para uma aula que eu já dei algumas vezes em alguns cursos, em alguns congressos, que é essa aula daqui sobre o sistema endocannabinoide. Gente, o que é o sistema endocannabinoide? Nós temos dentro da nossa mente, da nossa cabeça e no nosso corpo um sistema inteiro que recebeu esse nome, endocannabinoide, mas na verdade são receptores para uma substância que nós produzimos, né? Então nós temos o receptor CB1, receptor CB2 e nós produzimos uma substância chamada anandamida, que vem do sânscrito, que significa felicidade. Essa substância ativa, se liga nesses receptores que existem. O CB1 existe muito no sistema nervoso e o CB2 na periferia do nosso corpo. Ela se liga nesses receptores, né? Então a gente consegue ver aqui. Sistema endocannabinoide, a nossa anandamida se liga nesses receptores, CB1 e CB2, e ativa eles. Isso gera um sistema de busca por alimento, busca por prazer, motivação, alerta. O problema hoje em dia na nossa sociedade é que praticamente todo mundo tem esse sistema exacerbado, hiperativado. Não é todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas vai ter. E aí eu vou ter os problemas da hiperestimulação, inflamação, perda de memória, fome, vontade de ficar comendo alimento palatável, insônia, na nossa periferia do corpo, dor crônica, predisposição a doenças, imunossupressão, esse tipo de coisa. Naturalmente, o ser humano controla esse nosso sisteminha com exercícios, uma dieta adequada, controle de estresse, sono, meditação, tudo que tá aqui, tudo isso daqui tem artigo científico respaldando. Ok, mas tem uma coisa interessante. A planta cannabis, acredita-se que ela foi domesticada há 6.000 anos atrás, justamente
porque ela consegue atuar nesse sistema aqui que o ser humano possui naturalmente. No nosso sistema endocannabinoide, são duas as substâncias que vão ter um efeito ali e que vão se interessar pra gente. CBD, que é o canabidiol, e o THC, tetrahidrocannabinol. O THC, esse daqui em vermelhinho, ele atua igual ao nosso sistema. Ou seja, ele ativa o nosso sisteminha endocannabinoide, fazendo a pessoa ficar mais desperta, mais ativa, com mais fome. Então, de uma forma geral, a gente não vai usar o THC. Ele vai ter indicação em alguns pacientes, mas a imensa maioria das vezes não. Quando a pessoa me pergunta sobre CBD e derivados da cannabis, ela quer saber sobre essa segunda parte aqui. O CBD atua diminuindo o sistema endocannabinoide do ser humano, o nosso sistema, botando ele para baixo, modulando ele. Ou seja, promove uma redução na ansiedade, na inflamação, na dor, na fome, na insônia, que muitas vezes vem por uma hiperestimulação desse sistema. Ou seja, ele dá uma acalmada na gente de forma geral, né? Simplificando bem, seria mais ou menos isso daqui. Usar o CBD me deixa chapado ou pode alterar a minha cabeça? Pronto. Então vamos lá, gente. Existe uma diferença, de novo, entre CBD e THC. O THC, tetrahidrocannabinol, é psicoativo, ou seja, dá barato. Ele estimula a pessoa, dá uma sensação de bem-estar e pode servir como uma droga de abuso. Por isso nós temos que tomar um certo cuidado com ele. O CBD, não. O CBD é uma medicação que não causa dependência. Os estudos todos que nós temos até hoje mostram não haver dependência do canabidiol. Ou seja, eu posso usar doses até altas e eu não vou ter esse problema. O que ele pode fazer? Ele não joga esse nosso sistema para baixo? Então ele pode dar um pouco de sonolência. Então a gente vê isso como um efeito colateral dele. De forma geral, não vai ser nada intenso, não. Para constar, né, a título de curiosidade, não existe nenhum relato até hoje de óbito por conta de canabidiol, de CBD. Ou seja, mesmo que a pessoa use uma dose absurda de alta, ela vai ter alguns colaterais, mas não vai ser nada complexo e fatal esse ponto, não. Em outras palavras, ele mexe com a sua cabeça, talvez no máximo te dando um pouco de sono. Mas não vai ser uma coisa que vai te criar uma dependência ou algo nesse sentido, não. Como que o CBD pode ajudar em quadros de ansiedade, dor crônica, insônia, epilepsia e outros distúrbios? Ah, muito bom. Isso aí volta para aquele slide lá, bem complexo que eu estava mostrando antes. Ora, ele ajuda por quê? Porque ele modula o nosso sistema endocannabinoide para baixo. Ou seja, a pessoa tem insônia, ela está hiperativada, é como se ela estivesse ansiosa. O CBD atua no receptor cerebral lá específico dele, que é o CB1, diminuindo essa ansiedade, facilitando a ação de substâncias como o GABA, que é um calmante natural que nós mesmos produzimos. Então ele fica mais intensa essa produção e aí a pessoa consegue relaxar. Então, é uma medicação muito boa para relaxamento, redução de hiperexcitação. Em outras patologias, como por exemplo na dor crônica, às vezes é necessário que a gente use um pouquinho do THC também, porque o THC tira a dor. Então é uma excelente opção para pacientes que têm dor crônica, e aí dos mais diversos tipos, sabe? Mas, de forma geral, de novo, a gente vai ter combinações que tem mais canabidiol e muito menos THC. O THC tem que ter um controle maior mesmo, por ser uma substância que pode dar o abuso. Existem efeitos colaterais? Eu posso misturar com outros remédios? Bom, os efeitos colaterais, eles existem sim. Os principais, tá? Então, de novo, vamos tirar o THC um pouquinho da história. Vamos falar do canabidiol. Efeitos colaterais de CBD, canabidiol. Sonolência. A dose ficou alta, pode dar uma sonolência. De novo, eu não falei que ele modula o nosso corpo, o nosso sistema, vamos botar assim, a nossa mente para baixo, acalmando demais? Se a dose ficar muito alta, a pessoa pode ficar calma demais, dá uma sensação meio de depressão. Mas isso é em doses maiores, né? Claro, a dose pequena não vou ter esse efeito, né? Não é para ter. Pode ter alguns efeitos locais também, então algumas pessoas referem diarreia com o uso do óleozinho, ele vem sempre no formato de óleo, mas via de regra é basicamente isso que a gente vai ter. Ah, sim. Posso usar com outras medicações? Com certeza pode, muitas vezes as terapias medicamentosas que usam CBD usam em associação, mas isso não pode ser feito de forma leviana. Por quê? Poxa, eu acabei de falar, eu vou usar uma medicação que vai acalmar, vai botar o sistema nervoso para baixo. E aí se você usa outra medicação que também faz isso, vou dar um exemplo. Uma medicação como o Rivotril, que naturalmente também faz isso. Eu posso ter um efeito exagerado da medicação. Se eu consumo ela com álcool, eu posso ter um efeito exagerado dela, fazendo essa redução ali da ativação do sistema nervoso. E aí eu posso ter um efeito que eu não gostaria, deixar a pessoa um pouco, entre aspas, né, sonolenta demais, né, seria isso. Eu não gosto do termo chapado, porque chapado parece que a pessoa tá viajando, tá vendo coisa, e não, mas vai dar uma sonolência, uma dificuldade de se manter acordado, por exemplo. Se eu usar a longo prazo, isso pode prejudicar a minha saúde?
Muito bom. Então, essa é uma das grandes dúvidas, né? Podemos dizer que nos últimos anos, particularmente 2015 mais ou menos, para cá, houve um boom nas pesquisas com canabidiol, tá? Um boom gigantesco, aumentou muito. Então a gente não tem tanta informação de muito longo prazo. O que é isso? 50 anos. Mas o que a gente tem de informação até hoje, e alguns estudos com uso bem prolongado, sim, mostra que não tem problema nenhum o uso crônico, desde que controlado. As doses corretas, claro. Qual a diferença entre o uso de liberação judicial e os seus derivados? Essa é uma pergunta também muito boa. E outra, muitos pacientes vêm no consultório e perguntam isso, porque conhecem alguém que tem algum tipo de permissão judicial para uso de cannabis e derivados. Bom, isso volta um pouco para o assunto que a gente estava falando mais cedo. Hoje no Brasil, não é permitido, é crime, né, o uso da cannabis puramente. Para plantar a cannabis em casa e usar ela de forma assim, independente, sem uma prescrição médica, um controle de um produto que foi dispensado para uso, como todo medicamento controlado, né? Quando a pessoa precisa fazer isso, e eu entendo quem precisa fazer, tá? Eu entendo. Por quê? Muitas vezes, o canabidiol ele vai ser indicado para situações extremas. Exemplo clássico que ficou famoso aqui no Brasil durante a época da discussão da liberação da cannabis para uso medicinal foram as crianças com convulsões graves e refratárias, que não melhoravam com nada. A convulsão, gente, se eu não resolver ela, eu vou fritar a cabeça da pessoa ao longo do tempo. Então, as doses de canabidiol são altíssimas para essas crianças, né? 500, 1000, 1500 miligramas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai falar sobre doses mais para frente, mas uma dose usual é de 25 a 100 miligramas. Então, essas pessoas às vezes precisam usar doses muito altas e o custo fica inviável de comprar um produto já de uma indústria, esse custo fica muito alto. Por isso, pede-se a liberação judicial para fazer a plantação. E aí, geralmente, as pessoas não fazem a plantação na casa delas, não. Elas se associam, então existem associações para esse uso da cannabis medicinal. Eu, na minha prática de consultório, não gosto desse uso porque não é o meu público. A maioria das pessoas que eu trato, a gente usa no contexto do controle da ansiedade, do controle do sono, eventualmente do controle da dor e também no emagrecimento. Então, para essas populações, eu prefiro muito mais os produtos em que eu consigo ter um controle ali do que eu estou utilizando, ou seja, quantos miligramas certinho, aquela coisa toda, do que eu uso ali, muitas vezes para esses casos de muito difícil controle. Mas seria essa a diferença. A cannabis que precisa de liberação judicial é essa que é plantada, enquanto que, aí, isso é importante, os derivados da cannabis precisam de prescrição médica. No Brasil, não se compra canabidiol, THC, nenhum desses outros derivados de forma assim livre numa farmácia. Você precisa ter uma prescrição e um acompanhamento médico. Se eu tiver o canabidiol, eu posso ter problemas com a polícia ou com a lei? Ah, sim. Essa também é uma pergunta boa. Eu vou até aproveitar essa pergunta e vou unir com uma outra que a gente tem ali também, que é falando sobre concursos e trabalho. Vamos lá. Se você for pego na rua com um produto, um derivado da cannabis, como isso aqui é uma medicação, é como se você fosse pego com uma cartela de Rivotril. Via de regra, isso não é um problema, tá? Não é um problema. Por quê? Porque para você ter aquela medicação com você, você teve que ter uma receita médica. A não ser que você esteja conseguindo por algum outro meio escuso. Mas se não, você teve a receita e você pode demonstrar isso. Então não há problema algum com relação à polícia, esse tipo de coisa, não. Aeroportos, tudo isso. A gente sempre orienta os pacientes a terem as prescrições consigo, né? Se alguém questionar. Esse aqui é o meu canabidiol, né? Quando eu viajo, coisas do gênero, eu nunca fui questionado com relação a isso. Mas, em teoria, seria possível. Então, beleza. Com relação à polícia, não teria problema, tá? Mas, em relação a trabalho, alguns trabalhos e concursos públicos, você tem que ver o que está escrito no edital do seu concurso, contratos, a natureza do seu trabalho. Porque pode ser que dê problema, sim. Quando você faz um teste toxicológico para diversas drogas, entre elas a maconha, que é dito dessa forma, o canabidiol vai vir como positivo para maconha e derivados. Então, você tem que explicar isso. Você vai ter que falar para a banca médica que você está usando, que tem uma prescrição, e aí, beleza. Eu sugiro que a pessoa que esteja fazendo um concurso público não use, porque é mais difícil, é muito mais difícil você justificar isso do que você ter o teste negativo. Então, a não ser que seja realmente muito necessário, aí você vai por esse caminho de justificar administrativamente lá com eles. E alguns trabalhos, eu sempre cito um caso de um paciente que eu tinha aqui, que olha que interessante, ele é estadunidense,
né? E está morando aqui no Brasil, só que ele trabalha para o exército dos Estados Unidos. E aí, a lei federal americana proíbe o uso de qualquer derivado da cannabis. Se ele for pego em algum dos testes usando um CBD mesmo com prescrição, ele vai perder o contrato. Então tem que ficar atento com isso. Via de regra, não há problema algum. Mas, em casos muito particulares, a gente tem que ficar de olho. E por favor, não ande por aí com um CBD que não é seu, né? Que pode ser questionado. Mas via de regra não vai ter problema algum. As grávidas podem usar? Ah, essa é outra pergunta muito boa. As grávidas podem usar? E aí a pergunta, vocês não vão gostar da resposta. Já sei. Por quê? A gente não sabe. Essa é a verdade. Como praticamente todas as medicações, testes em mulheres grávidas são eticamente muito complexos de serem feitos, né? Porque podem prejudicar um bebê que não consentiu com esse teste. Então, o que se sabe hoje em dia é o seguinte. Em mulheres que têm casos muito graves, essas convulsões muito graves, eventualmente é utilizado, né? Naquela velha medida da balança do custo-benefício na medicina. Ou seja, pô, o risco de eu usar e ter um problema, ele é potencial, mas o risco de eu não usar, a pessoa ter a epilepsia ali e morrer e tal, é muito alto, então a gente usa. E não tem problemas nesses casos até o momento. Então, a princípio, poderia ser utilizado, mas isso não é recomendação atualmente. Então, a gente evita ao máximo. Essa é a recomendação. Se eu usar o canabidiol, eu posso ter algum tipo de dependência psicológica ou física? Ah, sim, as dependências. Muito bem, bora lá. De uma forma, assim, muito simples. Sim, você pode ter uma dependência psicológica. Mas vamos lá, o que é uma dependência psicológica, gente? Dependência psicológica é o seguinte: você tem uma situação na sua vida que você precisa resolver, ela te causa ansiedade. E aí você usa um subterfúgio, ou seja, usa uma medicação ou alguma outra coisa para diminuir essa ansiedade. Se você não utilizar, a ansiedade volta, então você fica com uma dependência psicológica. Fala, pô, eu preciso usar isso aqui. Eu faço uma analogia sempre com, por exemplo, dormir de luz acesa. A pessoa tem medo de dormir no escuro, ela deixa a luz do corredor acesa. Aquilo é uma dependência física? Ela não consegue dormir? Ela precisa de estímulo luminoso? Não. Mas ela condicionou a mente dela a relaxar apenas quando ela tá com aquela luz acesa ali. Isso é dependência psicológica e ela pode dar com qualquer coisa, algumas mais, outras menos. Medicações de ansiedade, que controlam a ansiedade, geralmente tem esse efeito psicológico quando a pessoa não resolve a ansiedade dela. Dependência física, canabidiol, CBD, não. Via de regra, não vai causar dependência física. THC, sim, pode causar. Por isso que a gente sempre fala, o controle com o THC tem que ser muito mais intenso. Não que com o canabidiol não tenha que ser, mas com o THC é sempre muito maior. Por quê? Porque o THC tem um efeito psicoativo, ou seja, de estimular, de causar essa necessidade de uso recorrente muito maior do que o CBD. Como é que eu compro? Na internet, no médico que vende, tem receita? Pois é, hoje funciona assim. A gente vai entender um derivado desse, como o canabidiol, como uma medicação de controle especial. Ou seja, ela é como um antibiótico, ela é como um ansiolítico, ela é como um antidepressivo. Eu preciso de uma receita médica. Algumas, como por exemplo, essa daqui pode ser comprada em farmácias normais. O médico vai fazer a receita, você vai levar na farmácia e vai comprar lá. E algumas a gente pode fazer a importação. O médico faz a receita, dá para o paciente vai conversar com alguma empresa que faz importação de certos produtos. A última vez que eu vi, a Anvisa tinha mais de 70 produtos liberados para importação. Não são vendidos no Brasil, mas podem ser importados. E a importação é feita por meio de uma empresa específica e aí o produto chega na casa do paciente. De novo, isso tudo vai precisar da receita. Então não adianta você entrar na internet, ir num lugar e comprar um canabidiol assim, porque você está comprando um produto que aí sim é ilegal. Foi feito sem esse rigor. Você precisa de uma receita médica e aí sim você pode importar ou comprar numa farmácia normal. Como saber se eu estou na dose certa ou se eu estou exagerando? Bom, como toda medicação, o CBD vai precisar de um acompanhamento médico. Os acompanhamentos médicos, clínica médica é soberana, nós falamos isso demais na medicina. Ou seja, eu vou saber se a dose está adequada, se eu não tenho colaterais ou se eles são muito pequenos e toleráveis e em comparação com ter um efeito benéfico, ou seja, melhorar a rotina do sono, tirar a ansiedade, tirar a vontade de comer besteiras, melhora na qualidade de vida. Quando esse efeito é atingido, seja ele com uma dose muito pequena ou até um pouco mais alta, essa é a dose ideal do indivíduo. De forma geral, gente, a maioria das vezes nós vamos ficar em doses baixas para esse controle aqui de emagrecimento, controle de compulsões, insônia, ansiedade. As doses variam ali, alguns estudos, 10 miligramas, chegando ali, a maioria das vezes a gente vai ficar entre 25 e 50, chegando a 100, às vezes 200 miligramas ao dia de CBD. Pode ser usado em até 3 tomadas. Ele é um óleo, né, que é pingado aqui embaixo da boca e se deixa ali embaixo da língua durante
alguns segundos. Então, o que é importante? Você tem que estar em acompanhamento médico. Não é ter um médico que te prescreveu o remédio, não. Você tem que estar em acompanhamento, tem que ir conversando com ele. Eu gosto muito de orientar bem meu paciente, explicar para ele, olha, você sozinho pode subir de tantas a tantas gotinhas aqui, até atingir o efeito. Não conseguiu, você tem que me falar. Tem que voltar, tem que me mandar mensagem, tem que me informar para eu te orientar até onde você pode ir, sem que eu haja um problema. Outra coisa, a quantidade, os miligramas por gota pingada depende da apresentação, depende da marca. Então, de forma bem genérica, tá? A maioria dos pacientes vai ficar bem ali com alguma coisa entre 5 e 10 gotas. Mas, de novo, isso aí vai depender da empresa que fabrica, e aí a atuação do médico é justamente entender qual vai ser a sua necessidade. Qual a diferença entre óleo de CBD e outros produtos como cápsulas ou cremes? Muito bem. Hoje em dia, a gente tem basicamente os óleos derivados da cannabis. Como é que isso aqui é feito, gente? A própria cannabis, ela tem o óleo dela. Então, muitas vezes, eu posso utilizar esse óleo e criar um produto. Por exemplo, só tirando o THC. Tirando o CBD e o THC do próprio óleo da cannabis, ajustando as quantidades dele e recolocando. Ou então, tirando esses óleos e colocando em outro óleo, né? Um óleo, por exemplo, como um triglicerídeo de cadeia média, que não é. Então, isolando completamente, por exemplo, o canabidiol. Essas vias, elas são as melhores e as mais estudadas para o uso por via oral, ou seja, para isso tudo aqui que a gente estava conversando, controle de ansiedade, insônia, tudo isso. E existe também o uso tópico dos derivados da cannabis. O uso tópico, ele é muito mais tranquilo, muito mais. Então, ele vai ser usado na forma de bálsamos, gel, é aplicado no local, muitas vezes para controle da dor. Por quê? Aqueles receptores, CB1, CB2, o CB2 é periférico e ele é muito ativado durante a inflamação. Esse é um dos motivos pelo qual atletas usam o CBD e géis como esses pós-competição. E é um dos motivos pelo qual a UADA, que é a grande entidade que trabalha com doping, tirou do doping o canabidiol alguns anos atrás. Claro, os outros derivados todos, então o próprio óleo da cannabis, o THC, não podem ser usados no esporte, mas o CBD isolado pode. Muitas vezes vai ser usado nessa forma tópica, para melhorar dores, artrose, esse tipo de coisa. E aí, existe mais um monte de outras apresentações. Uma que eu até gosto de usar aqui no consultório, quando eu vou prescrever THC, é na forma de uma jujuba, que a gente corta as partezinhas dela ali. Mas tem que sempre falar para o paciente que aquilo não é balinha, é uma medicação. A forma em cápsulas por via oral, geralmente são cápsulas oleosas. Eu vou ter um óleo dentro da cápsula, igual aquela de ômega 3. E aí o efeito é igual ao pingar a gotinha. Uma última pergunta. Manda. O canabidiol vai resolver todos os meus problemas? Todos os meus problemas. As pessoas querem uma medicação que resolve todos os problemas dela. Eu também quero, só que ela não existe. Então não vai. Agora, da mesma forma que a gente diz pra pessoa assim, olha, você precisa emagrecer porque a doença obesidade está te causando uma inflamação sistêmica. Essa doença, obesidade, é uma parte central que influencia todas as outras. Muitas vezes, o uso do CBD especificamente, ele vai modular todo o sistema ansiogênico, melhorando a qualidade de sono, diminuindo dor. Se a pessoa dorme melhor, a tendência é que ela não tenha tanta compulsão, não tenha tanta ansiedade, a memória melhora. Então existe uma melhora geral. Mas assim, não é uma panaceia. É porque, de acordo com uma anamnese correta, uma indicação correta, eu fui no ponto onde estava pior naquela pessoa ali. É como se eu conseguisse realmente tratar uma mesma origem de alguns problemas, de vários problemas, né? Então, de uma forma assim, mais didática, é normal o uso do CBD melhorar vários pontos, mas ele não é medicação mágica, né? Vou botar na água das pessoas, de todo mundo, e agora todo mundo tá bem pra tudo. Não vai funcionar assim. Vão ter pessoas, sim, que não tem nenhum efeito com o uso do CBD. Não sentem nenhuma diferença. Por quê? Muitas vezes, quando a gente, numa impressão inicial, achou que esse sistema endocannabinoide estava muito exacerbado, na verdade não era. Era outro sistema, outra situação. Então, não é essa panaceia, não. Mas, dada a situação mundial de estresse, de ansiedade, cada vez maior, é mais comum a gente ver a indicação do canabidiol crescendo. Finalizando também, eu gosto muito desse slide que eu uso nas minhas apresentações também. Eu acho ele bem assim, vamos botar didático, pra gente entender um pouco como funciona essa parte aí na nossa cabeça dos receptores de canabidiol, de THC, tetrahidrocannabinol, CBD, THC e tal, como é que funciona? É como se a nossa mente, nosso cérebro, ele fosse um rim. Então ele tá aqui no centro, sistema nervoso central. E aí eu vou ter uma luta, uma competição entre várias substâncias. A gente tem aqui, ó, a anandamida. Eu gosto desse senhor aqui do Game of Thrones, né? Montanha. Ou seja, nós temos muita anandamida e ela é muito mais forte do que os outros competidores que o nosso corpo produz. Nós temos outros também, né? Como 2AG aqui, coitado, que é o rapaz lá que não durou nem um minuto na luta com ele lá. E algumas outras que ainda estão sob pesquisa.
gente não tem rosto pra elas. Então, a anandamida é essa grandona, presente pra caramba, geralmente fazendo maior estrago ali nesse rim. E aí, aqui desse outro lado, nós temos os fitocannabinoides, ou seja, os produtos derivados da cannabis. E aí eu vou ter o CBD é como uma polícia. Ele vai lá, o outro tá muito intenso, ele acalma ele, fala, não, você não pode fazer isso, não pode trabalhar assim. E aí eu gosto de falar do THC como se ele fosse um cão policial, um pastor alemão. Por quê? Se eu tenho um pastor alemão e não tenho a polícia junto, ele pode atuar como um cachorro agressivo, mordendo, ele vai trabalhar a favor da ansiedade, vai piorar a ansiedade. Agora, se em dose bem adequada para a quantidade de canabidiol que eu estou prescrevendo, ele vai ajudar o CBD a funcionar. Isso é um efeito muito bonito dessa medicação, chamado efeito entourage, que vem do francês e significa carruagem. O THC ajuda o CBD a funcionar melhor. Ele é como o cão policial, ele ajuda. Ele sozinho não vai ter o efeito, mas ele, em combinação, potencializa. E nós temos ainda outros, CBN, CBG, CBV, tem outros que ainda estão sendo estudados. Alguns ajudam muito no controle, no melhora do sono, alguns parecem também ajudar muito no controle da inflamação e doenças como os tumores, mas o arroz com feijão, que é bem documentado, são esses aqui. E aí, se eu quero ganhar essa luta, eu preciso ter um sistema nervoso que tenha uma polícia bem equipada para lutar contra esses excessos de anandamida que muitas vezes nós vamos ter. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um modelo um pouquinho diferente. Se você gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu tô sempre fazendo vídeos que tem tudo a ver com qualidade de vida, bem-estar, e mande para alguém que tem dúvidas sobre derivados da cannabis ou canabidiol. E me fale o que você pensa disso. Você é uma pessoa que tinha uma dessas dúvidas, que são muito comuns? Coloca para mim nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo.